Boa noite, pessoal que está entrando na nossa live Tira Dúvidas de hoje sobre holding familiar. Boa noite. Vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem. Nós já vamos estar respondendo alguns questionamentos, os que vocês fizerem durante a live e também o que nós já recebemos nos nossos stories, que nós deixamos aí outro dia uma caixa de perguntas para que vocês pudessem fazer os questionamentos. Então, só vamos aguardar. Bom, então acredito que vamos iniciar. Tô vendo aí o pessoal entrando. Boa noite, Carol, Danter, Gabriela, Tânia, Ediane, Vicky Cancian, quem tá entrando aí. Nós vamos hoje então fazer uma live, só lembrando aqui, já tô respondendo, tem gente me pedindo no WhatsApp, uma live Tira Dúvidas. Essa live vai ficar gravada na nossa página do YouTube, aqui no Instagram e também no Facebook. Por enquanto estamos ainda fazendo via Instagram, mas logo estaremos transmitindo pelo YouTube, tá, pessoal? Então, assim, ó, iniciando, até porque depois de 45 minutos, né, o próprio Instagram derruba a nossa live, então não temos, assim, tanto tempo. Iniciando a nossa live, nós temos que dizer, então, do que é uma holding familiar. Eu acho que é importante eu dar um breve resumo para depois estar respondendo as perguntas, tá? Boa noite, Ednei, querido amigo que entrou também, nosso cliente. Então, uma holding familiar, que muito se fala, né, é uma forma onde você cria uma espécie de uma empresa, tá, que é criada, vamos dizer assim, que ela vem lá das leis das SAs desde 1976, onde acabava que apenas bilionários possuíam esse tipo de empresa. E hoje está à disposição de todo mundo esse conhecimento. Então é uma empresa que não faz nada a princípio, onde você coloca os teus bens lá dentro, né? E você já faz em vida a doação para os seus sucessores, os seus filhos ou quem quer que você queira fazer, tá? É uma forma que se acredita, dependendo do patrimônio, muito mais econômica que uma doação normal. Enquanto você viver, né, o dono do patrimônio é quem administra esse patrimônio, pode fazer o que quiser, fazer, desfazer, né, toda essa questão da holding. E também, o dia que ele vier a falecer, não há custo algum, porque automaticamente esses bens irão para esses filhos, tá? Então, é uma forma que nós costumamos dizer mais econômica, que você faz no amor e não na dor, porque você já divide esse patrimônio em vida, né? E também existe a questão da proteção patrimonial, a questão da empenhorabilidade desse patrimônio em si, que você pode preservar contra eventuais dívidas que você venha a ter futuramente, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu vou iniciar com as perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas no próprios stories que nós deixamos em aberto, tá? E aí depois, quem tiver questionamentos pode ir fazendo ao longo da live. Eu já recebi também aqui no WhatsApp e eu só peço que as pessoas enviem pelo Instagram, que daí fica melhor de eu estar respondendo do que tá ficando aqui olhando o computador, tá?
Uma dúvida que as pessoas me passaram, né, nas caixinhas de pergunta foi qual o papel da holding no planejamento financeiro. Bom, eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer, se é no planejamento financeiro do inventário ou se é o planejamento financeiro para ter uma redução de tributos em locação, compra e venda de patrimônio, tá? Pois bem, se for do inventário, existem vários métodos de se fazer a holding, dependendo, como eu falei, dependendo do seu patrimônio, dependendo de cada caso, né? Você vai ter que contatar um profissional da área que entenda do assunto para fazer uma análise. Mas dependendo do patrimônio, você pode fazer a doação pelo valor do imposto de renda, né? Que hoje é muito menor para muitas famílias do que você fazer pelo valor de mercado, que é o que acontece no inventário, que é o que acontece numa doação normal, né? Ou também, dependendo do sistema que a gente fala, a gente cria até um sistema 3 células, você consegue fazer a doação sem pagar nenhum valor de tributo, tá? Então, há uma economia gigantesca da holding comparado a uma doação normal, né, com usufruto, sem falar usufruto, que hoje o usufruto é caríssimo, e também comparado ao inventário. Mas eu tenho clientes que me procuram onde eles querem fazer uma holding para fins de economia na compra e venda de bens, na administração de bens e na locação, tá? Aí é uma holding imobiliária, que aí a gente tem que fazer um cálculo, porque vai haver a incidência do ITBI na integralização desse patrimônio, porém, você pode ter uma redução significativa no valor do tributo na hora da venda do bem, né? Que pode chegar até você a pagar 5,4% apenas na diferença ali no ganho de capital da venda desse bem. Então, claro, cada caso é um caso, é preciso um estudo, mas muitas pessoas criam a holding para fins de redução tributária na compra e venda de imóveis, né? E também na locação de imóveis, tá? Não sei se respondi a perguntas, mas mais ou menos isso de forma geral. A Gabriela colocou aqui, ó, quais são os riscos da holding? Bom, se você pegar um profissional que não estuda, não sabe, não se informa diante da complexidade da legislação que hoje existe ao redor da holding, né? Porque no decorrer dos anos o Estado ele foi estreitando, né, a questão da holding no sentido de arrecadar tributos. Então, se você não tiver esse controle, sim, você pode ter riscos e depois ser autuado pela Receita Federal para recolher tributos ou pelo município, como, por exemplo, o ITBI, tá? Hoje, existe uma imunidade de ITBI, porém, os municípios estão cobrando da diferença entre o valor do IR, do Imposto de Renda, com o valor de mercado, né? Então, se você não tiver cuidado, você pode pagar um tributo alto lá no ganho de capital, ou se você pedir essa imunidade e depois usar a holding para fins imobiliários, que a nossa Constituição Federal diz lá que a imunidade é só para holding que não tem fins imobiliários até 3 anos, né? Um período de 3 anos. Então você pode vir a ser demandado nessas questões tributárias. Então hoje eu vejo que o risco da holding é para quem não sabe fazer, né? Que o remédio vire veneno. Que esses valores que você acredita que vai economizar, depois você venha a ser questionado pelo Estado, tá? Muito embora eu tenha colegas que façam o cálculo que mesmo arrecadando todos os tributos, nos cálculos deles, né? Eu tive uma live outro dia com a doutora Karina Jabur de São Paulo, e ela paga ITBI arrecadando todos os tributos, ainda ela considera a holding vantajosa, tá? Aqui outra pergunta, eu vou colocar aqui, que eu tive na caixinha de mensagem, tá, pessoal? Que é a seguinte: quando instituo uma holding, os meus herdeiros não precisam abrir o inventário com minha morte? Não, se a holding for sucessória, uma holding familiar para fins de sucessão, esse é o objetivo dessa holding, que os seus filhos não tenham que vir abrir esse inventário. Você já vai deixar em vida toda essa sucessão pronta. Enquanto você viver, você manda.
Enquanto você vier a falecer, você vai informar na junta a extinção do usufruto e assim herdará esse patrimônio que, na verdade, estará dentro desta empresa que é uma holding. A Juscelia, querida amiga Juscelia, está perguntando: quais são as proteções que a holding familiar oferece? Bom, a holding familiar oferece proteção no que se refere à redução, né, de tributos, vamos dizer que é uma vantagem. Ela oferece uma proteção para a família, né, para esse pai, para essa mãe, ou essa pessoa que já em vida vai deixar tudo resolvido, porque como nós estávamos falando, né, nem sempre vão morrer os dois, então vai ficar um com todo o problema. Então a holding já se oferece toda essa proteção, que quando um dos cônjuges vier a falecer, toda a sucessão está pronta. E a proteção patrimonial no sentido de dívidas, de penhoras. Por quê? Esse imóvel não vai mais pertencer à pessoa física, ele pertencerá a uma pessoa jurídica. Então, esse imóvel vai estar dentro dessa pessoa jurídica. Se você vier a contrair dívidas, claro, que não seja fraude, né, pessoal? Aqui eu estou falando do modo geral, né? Você não vai querer fraudar porque você abriu uma holding e você vai querer abrir um monte de dívida para não pagar ninguém. Mas vamos supor, né, como uma agricultora pega um empréstimo, tem uma seca, não consegue saldar o banco. Se esse imóvel está dentro da holding, ele está protegido porque a gente declara na holding a impenhorabilidade desse patrimônio. Então, há essa proteção também contra futuras dívidas. Nós tivemos um questionamento aqui que eu acredito que eu já tenha respondido, que estava na nossa caixinha, tá, pessoal? Que é o que é uma holding patrimonial familiar, tá? Que eu falei lá no início da nossa live, né? Que a holding patrimonial familiar nada mais é que uma espécie de uma empresa. Ela não é bem uma empresa porque ela não vai ter atividade econômica. Sim, a gente chama de célula, uma célula cofre, onde você colocará os teus bens lá dentro, você continuará dono, você administrará esses bens, porém, você poderá já deixar pronta a sua sucessão para herdeiros. E também, se no futuro você desistir dessa sucessão, você pode desfazer essa holding, tá? A Juscelia agradeceu ali, que é maravilha, obrigada por esclarecer, eu que agradeço o questionamento, tá? Eu acho que a Gabriela tá fazendo ali uma pergunta. Como funciona uma? Gabriela tem que terminar o questionamento, não consigo ver aí, tá? Até a Gabriela terminar ali o questionamento dela, tá? Eu vou seguindo numas perguntas que foram deixadas na nossa caixinha, tá? Outra pergunta: para quem as holdings são indicadas? Olha, a holding é indicada para qualquer pessoa que tenha patrimônio. Qualquer pessoa que tenha patrimônio é indicação de uma holding. Quanto mais patrimônio, mais ainda eu indico a holding. Porque quanto mais patrimônio, mais são as vantagens fiscais. E não precisa ter filhos, estar casado. A gente já fez holding de pessoas solteiras que já quiseram deixar o seu patrimônio dentro da holding. Com o decorrer do tempo vão administrando a holding. Se vierem a casar, já deixam isso separado, que é bem importante. E se vierem a ter filhos, que outro dia a gente fez uma holding para um médico que ainda não tem filhos e irá casar, mas ele já quer deixar o patrimônio dividido da esposa e quando tiver filhos, que ele possa transmitir aos filhos dele através da holding com segurança, tá? A Gabriela, então depois eu vou responder a da Daiane. Gabriela, holding mista é diferente da familiar? Sim. A holding familiar geralmente é somente para o patrimônio e para fins de sucessão, tá? A holding mista, existe a holding que ela é de patrimônio e ela também é uma holding de participação em empresas. Vocês devem ouvir muito falar Grupo Globo, Grupo Gerdau. Quando vocês ouvem falar em grupos, nós estamos falando em holdings, tá? Eles têm uma holding que é sócia, que comanda todas as empresas. Hoje, se vocês pegarem Magazine Luiza,
lojas americanas, qualquer grande empresa, ela tem uma holding que ela é proprietária de todas as outras empresas. Grupo Zafari, isso seria uma holding mista, ela tem patrimônio e tem empresas, tá? Daiane pediu, vamos lá. Kádia, eu como pessoa física com poucos bens que adquiri até agora, como casa, carro e moto, e meu marido tendo outros herdeiros, seria vantajoso abrir uma holding? Todos os herdeiros têm direitos? Sim. Aí depende, né? A parte do patrimônio que pertence ao seu marido, os filhos dele têm direito. A sua parte é só os teus filhos, os teus sucessores, né? A não ser que seja uma comunhão universal de bens, né, pessoal? A gente tem que avaliar também qual é o sistema do casamento. Mas já fiz holding para casais que possuíam filhos de outros relacionamentos, onde na holding já deixamos especificados, tá? Eu tive um casal que me procurou recentemente, onde eles têm 2 filhos do casamento atual e 2 filhos o marido tem de um outro casamento. A gente já vai deixar especificado o patrimônio que é dessa mulher, que fica para os filhos dela, o dele que vai ficar para os 4 filhos. Então eu te diria, Daiane, que é até melhor, porque você deixa mais organizado ainda, considerando que existem, quando existem filhos de outros casamentos, às vezes a gente vê em inventários muitas brigas, né? Porque acaba que esses filhos não se dão, né? Então, mais ainda você deixa organizado, isso é bem comum. E que nem você disse, uma casa, carro, moto, já é uma holding. A gente já fez holding só de uma casa, só uma casa. Esse um casal fez por um filho único, justamente porque eles querem só a economia, tá? Eu tô vendo aqui que tem mais perguntas. Juscelia, é necessário realizar um inventário tendo uma holding familiar? Eu acho que eu já respondi, né? Não, se você tiver uma holding familiar. E se você tiver já deixada pronta esta sucessão, você não tem necessidade de fazer inventário. Esse é o objetivo da holding familiar, não ter inventário. Também, se você não tiver herdeiros, tá? Eu não tenho herdeiros, então, nem sei para quem que vai meus bens, mas eu quero deixar para uma pessoa que me ajudou, que cuidou de mim, para um sobrinho específico que cuidou de mim, pode fazer a holding e já deixar pronto, né? Você já sabe para quem vai esse patrimônio. A Elisandra Bissani deixou 2 questionamentos. Elisandra, boa noite. A Elisandra diz assim, eu posso vender normalmente um bem de uma holding? Vai ter mais custos? Pode estabelecer uma hipoteca? Bom, então, pode sim. Daiane botou ali, entendi. Obrigada, Kátia. Ok, Daiane, obrigada pelo questionamento e pela participação. Pessoal, lembrando, tá, agora que a nossa live vai ficar depois disponível tanto na nossa página do Instagram, como no YouTube e como no Facebook. Respondendo a Elisandra, sim, pode vender, tá? Mas tem que ter um cuidado. Quando é a holding familiar, que você pede a imunidade do ITBI, vamos supor que você tenha vários bens e você for vender um bem, isso a princípio não há problema, tá? Senão você tem que fazer uma cisão dessa holding para poder vender, pelo menos pelo período de 3 anos. Por quê? Aquela imunidade que tem lá na nossa Constituição Federal, na integralização de patrimônio e empresas, ela é por 3 anos, tá? Então, quando a pessoa me diz assim, Kádia, eu quero uma holding, mas eu quero para ter vantagem tributária na compra e venda de bens. Bom, então vamos fazer um cálculo, porque você vai ter que pagar o ITBI, da diferença do valor do imposto de renda para o valor de mercado desse patrimônio, e aí a gente vai calcular, bom, aí você vai conseguir vender esse bem com o imposto geralmente colocando em estoque na holding por 5,4%, que é uma tributação bem menor do que a tributação, vamos dizer, usual de uma venda de um bem. Vale a pena. Geralmente pessoas que fazem do ramo imobiliário também constituem holding. Por isso que eu digo, pessoal, cada caso é um caso, tá?
O ideal é você procurar um profissional habilitado. Nós temos essa questão da sessão da viabilidade, onde a gente vai fazer uma análise, ver qual é o seu objetivo e ver se há, sim, vantagem para você ter essa hold, tá? Outra pergunta da Elisandra era, se eu não me engano, a diferença do inventário e a holding, e também se o testamento é melhor ou não. Bom, vamos lá. Hoje, o inventário, quando você for fazer, seja judicial ou seja no cartório, e se for judicial, você sabe, a morosidade, eu tenho inventários de 15 anos no escritório. Além disso, tá? E além de muitas brigas de famílias que a gente vê, hoje você tem que pagar um imposto, uma alíquota progressiva de 4 a 6% aqui no Rio Grande do Sul sobre o valor de mercado desse bem. Então você sabe em quanto está valendo, por exemplo, um lote rural. É um valor absurdo, são milhões de reais. Muitas pessoas que nos procuram para fazer inventário não têm condições de pagar o imposto. Me dizem, olha, eu vou ter que vender um pedaço de terra, eu vou ter que vender um apartamento, eu vou aguardar a próxima safra, porque não tem condições de pagar o imposto. E hoje o imposto é pago à vista e já de início, tá? Principalmente no cartório, você vai pagar o imposto para depois o teu inventário ser finalizado, né? Na holding, como funciona? Você vai pagar um imposto sobre o valor do imposto de renda dos imóveis, então ali a diferença às vezes é absurda. Nós temos terras que valem R$1 milhão e que estão no imposto de renda por R$10 mil. Vocês devem saber disso, né? Então imagina só ali a diferença, tá? Então só ali já é uma diferença absurda. Se nós montarmos um modelo de 3 células, tá? Também nós temos o que você zeraria o imposto de doação. Então só ali também é uma economia. Claro, cada caso é um caso e tem que ter uma comparação, tá? Sem contar que a holding você faz toda essa transmissão em vida e enquanto você viver, você manda nesse patrimônio, porque vai ter lá uma cláusula de usufruto, de administração do patrimônio, tá? Lembrando, pessoal, que o imposto nos demais estados da federação já foi a 8%. O Rio Grande do Sul quer ir a 8% e tramita hoje no Senado, aliás, hoje não, já há muitos anos que quer incluir nesta reforma tributária o imposto ir para 20%. Então, vocês imaginem que você vai deixar ali 20% a mais do teu patrimônio no inventário. É por isso que em países de primeiro mundo, onde o imposto para o inventário é altíssimo, por exemplo, os Estados Unidos é 40%, a França é 60%, o Japão é 60%, praticamente não existe mais inventário. É feito toda essa sucessão em vida através de holdings, trusts, e aí tem uma série de métodos, tá? O testamento, na verdade, ele só vai servir para você dizer para quem que você quer que vá aquele determinado patrimônio, tá? E você só pode doar até 50%, deixar lá no testamento até 50% dele, os outros 50% tem que ir para os herdeiros. Se você tiver, né? Se você não tiver herdeiros, pode fazer um testamento de 100% do patrimônio, tá? Então, só que daí a pessoa obrigatoriamente terá que fazer o inventário após. E pior, a gente vê muitas discussões judiciais por conta de testamento. Um caso famosíssimo que vocês devem conhecer é o caso do Gugu Liberato, que ele fez um testamento e hoje a esposa está questionando na justiça, as filhas, o filho, a mãe, a irmã, cada um tem um advogado gastando fortunas, um patrimônio todo bloqueado, eles recebem acho que só um valor X por mês, por conta de um testamento. Então esse é um caso clássico, né, de não ter feito uma holding familiar. Então vocês veem que as vantagens são infinitas. Eu confesso para você que cada caso que eu analiso eu não consigo ver desvantagens, tá? Até para quem quer uma holding para atuar no sistema imobiliário. Não fosse isso, as pessoas, os bilionários não teriam holding se não tivesse vantagem, tá?
Bom, nós já tivemos bastante questionamentos, pessoal. Eu não sei se eu tô respondendo a contento, vão me dizendo aqui, tá? Eu vou seguindo, e aí depois vocês podem ir fazendo mais perguntas se quiserem. Nós temos ainda ali, já passamos 25 minutos, tá? Então nós temos mais 20 minutos aí para respondermos aos questionamentos, tá? Eu vou responder agora uma outra pergunta que recebemos, tá? Que diz assim: eu e minhas irmãs montamos uma holding patrimonial e todas temos filhos. Olha que interessante esse caso. No caso de uma de nós falecermos, como ficaria a parte para os filhos? Sim, já estou fazendo holdings para irmãos, tá? Nós temos uma seguindo ali, que são 3 irmãos, até a Elisandra a Elisandra Missani, que está participando da nossa live, também está participando comigo. A Elisandra está agradecendo ali a resposta. Obrigada a você, Elisandra, por estar participando. E também nós temos uma questão parecida em Tapejara. Na holding desses irmãos, cada um vai integralizar o seu patrimônio, tá? Se eles tiverem patrimônio em conjunto, ok. E aí, cada um desses irmãos, já dentro da holding, vai determinar, tá? Tanto através da doação das cotas, como em um acordo de sócios que a gente costuma protocolar junto à junta comercial para ter segurança, para dar 110% de segurança ao cliente final, tá? Para quem ficará cada um desses bens. Então, um dos irmãos morrendo, ele já deixou lá, olha, o meu lote de terra, o meu apartamento, o meu vai ficar pro Pedrinho, pro Zezinho e pro Luizinho, da seguinte forma. Então, ele vindo a falecer, automaticamente, né, esses herdeiros que foram, ou quem for, houve ali a destinação desses bens, vai assumir as cotas que cabia a essa pessoa da empresa e consequentemente assumirá a propriedade desses bens em específico. Então, mais organizado ainda. Hoje a gente tem casos, sim, de irmãos, principalmente no interior. Como você sabe, no interior as pessoas vêm vindo com patrimônios em comum, né, em condomínio, as terras, vêm vindo de tataravô, bisavô e assim vai. Então, esses irmãos disseram, não, nós não vamos fazer uma divisão agora, porém queremos constituir uma holding junto e na holding já fazer essa divisão. Perfeito, o dia que um vier a falecer, não há briga alguma, porque já foi definido o que vai ficar para cada filho. Tá, pessoal? Vão me dizendo se eu tô respondendo muito rapidamente aos questionamentos, né? Podem ir também questionando, passando e falando, tá? Pessoal, eu tô recebendo alguma coisa via WhatsApp, mas eu peço que seja feito ali no Instagram, porque daí é melhor para eu tô aqui na câmera e já vou respondendo para vocês, tá? Bom, aqui diz assim, outro questionamento que nós recebemos foi o seguinte: posso utilizar livremente os bens de uma holding como se fossem pessoais? Sim, de certa forma sim, porque você vai continuar sendo o proprietário. Você é o proprietário da holding, que é proprietária dos bens. Então você vai poder locar, se você colocou. Claro que daí, dependendo da espécie de locação, a gente vai ter que ver se vai ser na pessoa física, na pessoa jurídica, tá? E também você vai poder, como eu falei lá no início, fazer a compra e venda desses bens, tá? Aí tem que ver se é uma holding imobiliária para fins de compra e venda. Se for uma holding familiar, tem que ter esse certo cuidado com relação à imunidade do ITBI, tá? Então a gente aconselha por 3 anos não haver essa transação. Porém, se a pessoa disser, não, quero vender, quero permutar, ok, a gente vai então fazer uma espécie de decisão, ou daqui a pouco, eu tenho 10 bens, vou vender um, ok? Não há problema algum, não vai perder a imunidade. Como eu falei, cada caso é um caso,
E como eu falei lá no início, quando me pediram assim, quais são os riscos? Os riscos é você não ter um profissional habilitado fazendo a sua hold, tá? Porque aí sim, tem pessoas que me procuram no escritório que tiveram problemas, por quê? Foram pessoas que não entendem de toda essa complexidade para fazer, tá? A Giovana entrou aqui, né, e tá me dizendo o seguinte. Giovana Fontana, boa noite, querida. Kádia, vi no seu Insta que tem um grupo exclusivo de WhatsApp. Conta pra gente como funciona. Tem um conteúdo exclusivo lá? Sim, pessoal. Tem um grupo exclusivo de WhatsApp. Entra lá na nossa bio, na nossa página do Instagram, quem tá aqui, né, no Instagram, que a gente tá passando lá conteúdos exclusivos sobre holdings, novidades. E se você quiser fazer questionamentos, tiver dúvidas no próprio grupo, você já pode nos fazer via grupo. E mais agora adiante, tá? Nós vamos estar divulgando uma palestra para um grupo fechado, né? Que são dessas pessoas que vão entrar no nosso grupo, onde aí sim, é uma palestra ali de 1h, 1h20, que nós vamos estar explicando item a item sobre a holding familiar. Tá? Com slides, deixando bem claro uma palestra, assim, deixando bem claras as regras. E ao final da palestra, quem tiver interesse de fazer uma sessão de viabilidade, o que é uma sessão de viabilidade? Essa pessoa vai verificar se aquele patrimônio e os objetivos dela se enquadram dentro de uma holding, como pode fazer formar. Nessa palestra a gente vai estar divulgando isso, então pessoal, fiquem ligados, entrem no nosso grupo, acompanhem nossa página do Instagram que a gente vai estar divulgando, tá? Bom, outro questionamento da Giovana é a seguinte, e outra coisa que queria entender, pode haver desconsideração de personalidade jurídica em uma holding? Como funciona? Bom, pessoal, para muitas pessoas, desconsideração de personalidade jurídica, quem não é na área do direito, né, ou das contábeis, pode parecer um bicho de 7 cabeças. O que é? É o seguinte, eu, Kádia, tenho uma holding onde todo o meu patrimônio está dentro da holding. Aí, no decorrer dos anos, vou mal num negócio, eu faço um empréstimo no banco, não consigo mais vencer pagar esse empréstimo, tá? Ou tem uma outra empresa, tem uma trabalhista grande, né? Onde aí eu não consigo, aquela minha empresa não consegue pagar, tá? Aí a pessoa pode dizer assim, eu vou pedir uma desconsideração. O que é? Vou dizer o seguinte, eu quero penhorar os bens da holding. E aí eu respondo por tabela a pergunta da Silvia Colette. Boa noite, Silvia. Que diz assim, como penhorar os bens de uma holding? Silvia, tô respondendo aqui junto com a pergunta da Giovana. Aí essa pessoa diz assim, bom, mas peraí, os bens da CAD estão todos numa holding, eu quero ir lá e penhorar. Não, mas não é da CAD a pessoa física, ele é de uma empresa. Para eu poder penhorar, e principalmente agora, quando saiu a lei da liberdade econômica, se eu não me engano, acho que foi 2018, 2019, fica mais difícil ainda. Porque para eu poder penhorar esses bens, eu tenho que desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, eu tenho que desmanchar essa holding, é uma espécie de desmanchar e dizer assim, olha, a Cádia tem uma fraude nessa holding. Eu tenho que provar que houve uma fraude, tá? Ou que eu usei essa holding para outros fins escusos para eu poder. Então eu te diria assim, Giovana, e diria Silvia, é muito difícil penhorar os bens de uma holding, tá? Principalmente se eu colocar esses bens lá dentro e declarar a impenhorabilidade deles. Vou te dizer que eu já fiz holding para pessoas solteiras que têm outras empresas, que têm riscos fiscais, riscos trabalhistas, e pediram para fazer uma holding dos seus bens pessoais, apartamento, casa, terreno, para quê? Para protegê-los de eventuais dívidas dessas outras empresas. Então é por isso que quando vocês veem lá, a Gol faliu, a Avianca faliu. Por quê?
que essas dívidas não chegam aos bens dos sócios. Por que as pessoas dizem assim? Ah, mas os sócios continuam ricos, podre de ricos, estão fazendo algo ilegal, fraudaram. Não, gente, eles não fraudaram. Eles só têm um corpo jurídico que colocou os bens numa holding. Geralmente essas pessoas têm várias holdings, tá? Holding rural, holding urbana, onde, legalmente falando, essas dívidas não podem chegar nos bens pessoais. Na verdade, eles só usaram do que a lei confere para proteger. E por que você não pode ir atrás disso? Você que às vezes tem essa informação nas mãos, buscar e proteger um patrimônio que você levou uma vida inteira para construir, e às vezes numa dívida de um banco, numa dívida fiscal de uma empresa ou até numa trabalhista, pode ir lá e bloquear esses bens, né? Então fica ali a dica da proteção patrimonial, tá? Giovana ali dizendo, prefeita, explicação, obrigada. Espero, Silvia, que também tenha respondido a sua pergunta. Então, muita gente acaba tendo holding para fins de proteção patrimonial, e nós temos diversas jurisprudências dizendo que os bens que estão lá numa holding legalmente constituída, pessoal, lembrando que se for para fraudar, não, tá? E, inclusive, nós também não trabalhamos com esse tipo de cliente, né? Esse tipo de pretensão, né? Várias jurisprudências garantindo a impenhorabilidade desses bens dentro da holding. Por isso que a holding familiar, a gente aconselha que ela seja uma célula cofre, sem movimentação financeira, sem nada, para ela também não ter riscos de daqui a pouco, tem um empregado da holding que gera uma trabalhista, né? Por isso que nesse sentido, tá, pessoal? Seguindo a nossa caixinha de perguntas do nosso grupo de WhatsApp, né? Teve uma pergunta aí que eu vou agora linkar com isso que eu respondi para Giovana e para Silvia. Por que a holding blinda o patrimônio? Justamente por isso. Porque se eu fizer uma holding regular, legal, onde eu colocar o meu patrimônio e atuar de forma legal, se eu vier a ter dívidas minhas, pessoais ou de outras empresas minhas, a princípio esses bens não serão atingidos, tá? Então também ela serve como blindagem, e por isso que vocês veem que grandes bilionários possuem a holding das empresas e as holdings patrimoniais, tá bem? Quando eu falei lá no início que quando vocês veem Grupo Zafari, Grupo Gerdau, Grupo Globo, todos são holdings, tá? E não é à toa, ninguém faz uma holding para ser bonito o nome. As pessoas fazem porque tem benefício. Silvia, ótima explicação, obrigada a você pela participação, tá? E a Giovana pedindo quais são os riscos de fazer uma holding, tem algum? Giovana, eu tava falando no início da nossa live, houve esse questionamento, tá? Mas eu faço questão de responder aqui novamente, que os riscos são quando você pega uma pessoa que não tem conhecimento sobre a legislação. A holding hoje exige que você tenha um conhecimento sobre a legislação empresarial, normas empresariais, normas sucessórias e normas de caráter tributário. Então, quando você não tem um conhecimento claro em uma dessas normas, sim, você pode fazer bobagem e o remédio virar veneno. E aí a pessoa ter multas tributárias, não sair da forma como ela gostaria, como já aconteceu de pessoas que me procuraram, que acabaram fazendo holding com profissionais que não eram habilitados e acabaram sim tendo problemas, tá? Delaine, querida, nossa contadora, entrou dizendo boa noite, Delaine. Estamos aqui, Delaine, hoje respondendo sobre questionamentos sobre holding, estão vindo vários questionamentos bem legais, tá, pessoal? Nós temos ainda, tá acabando a nossa live, nós temos 7 minutos, porque depois o Instagram derruba ali, então vamos lá, mais questionamentos. Ali a Giovana dizendo, entendido, obrigada por responder novamente, achei ótima a solução. Sim, Giovana, como eu estava falando no decorrer da live e como eu já fiz com outros profissionais super capacitados, como a doutora Karina Jabur,
que nós estivemos conversando na semana passada. É difícil os casos que a holding não é vantajosa, tá? São raros, pode haver, pode, por isso que é importante fazer uma sessão de viabilidade, né, para verificar se o seu caso se enquadra, quais são os objetivos, se a sua holding vai ser familiar, se a sua holding vai ser imobiliária, se a sua holding vai ser de participações, né? Então, bem importante. Silvia perguntando: no caso de irmãos que possuem filhos e tiverem filhos no caso de falecimento de um dos irmãos, como fica a holding? Algum problema pode surgir para os herdeiros? Não, Silvia, pelo contrário, tá? Nós já tivemos, até eu comentei antes, nós já temos holdings de irmãos, principalmente holdings rurais, onde esses irmãos têm terras em condomínio, em conjunto, que vem vindo de pai para filho, né? O pessoal antigamente não dividia essas terras, ia passando as frações ideais dessas terras, tá? E aí sim, acaba que a gente faz 12 irmãos em conjunto, e aí cada irmão pega a sua parte que lhe cabe e já faz a sucessão para os seus filhos. Quando ele vier a falecer, é só a parte dele, não vai a dos outros, já vai para os filhos dele especificado qual é o patrimônio de cada um. Então, no caso de irmãos, assim, mais ainda é indicado uma holding. Para quê? Para evitar, além da economia, toda aquela briga, porque vocês imaginam, né? Vai ter irmãos, 3 irmãos, uma série de filhos, às vezes netos envolvidos, né, nessas terras, então, ou numa empresa em si. Então, bem importante ter a holding nesses casos. Silvia, não sei se eu te respondi. Qualquer coisa, pergunta novamente, tá? Gabriela. Kádia, caso eu monte uma holding com outro escritório da advocacia e não me sentir segura, posso passar para seu escritório para ser feita uma revisão se está tudo correto? Você pega casos assim? Olha, pessoal, a gente procura não pegar casos de colegas, tá? Principalmente se a holding está em constituição, tá? Porque aí o colega, sei lá, não sei como definiu com o cliente essa holding, então a gente não costuma se envolver. Mas, claro, já apareceram pessoas com holdings constituídas com sérios problemas, tá? Que foram feitas de forma equivocada. Então, nós pegamos essa holding e fomos alinhando conforme os objetivos dessa família. Aí sim, aí a gente pega, né, e dá ali um norte para essa holding, tá? Ou, né, a não ser que você faça ali, revogue os poderes que você deu para esse outro escritório de advocacia, ou até mesmo, Gabriela, você que é contadora, tem muitos contadores que fazem holding, tá? Você revoga ali com esse contador, né? Aí sim, a partir daí de revogado com ele lá, desfeito o contrato, a gente pode sim seguir adiante. Senão a gente procura não se envolver, tá bem? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta que não foi feita do pessoal que mandou na caixinha, tá, pessoal? Durante a semana que a gente teve aí em aberto para as perguntas para a live de hoje, né? Eu acredito que não. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que eu gostaria de passar. É necessário realizar inventário possuindo uma holding familiar? Não, pessoal. Se você tem a holding e você já fez a sucessão, e essa é a ideia da holding familiar, tá? Para que você não tenha que fazer inventário, não. Se você tiver uma holding, você não terá que fazer o inventário. A holding sucessória é esse o objetivo principal, tá bem? Gente, a gente tá chegando ao final aí da nossa live Tira Dúvidas, tá? Faltam 5 minutos, então eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que mandaram os seus questionamentos, foram bem válidos, foi assim, acho que bem frutífera essa live Tira Dúvidas. Nós vamos estar fazendo mais. Essa live de hoje fica gravada no Instagram, vai ficar no Facebook e também o nosso pessoal ali da nossa Arara, que faz toda a nossa parte de marketing, vai estar colocando no YouTube, tá, pessoal?
nós vamos estar fazendo mais adiante uma palestra, vai ser fechada, não vai ser aberta, a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, principalmente para as pessoas que participam do nosso grupo de WhatsApp, que eu tava falando em meio à live ali, que a Giovana até perguntou, tá? O que é o nosso grupo de WhatsApp? Holdings com K de Abarro. Vai lá na nossa bio, entra no nosso grupo, a gente tá toda semana postando novidades, informações, vídeos, e lá você pode fazer questionamentos que a gente vai estar respondendo. Pro pessoal que entrar no grupo, que for se inscrevendo, tá? E também na nossa, depois o pessoal da Arara, acho que vai estar, tem a nossa leading page, né? Que podem se inscrevendo. Para quem for se inscrevendo, nós vamos divulgar uma palestra fechada de mais ou menos 1h20, onde com slides nós vamos explicar passo a passo da holding. E você vai poder fazer perguntas lá. Lá você vai entender a holding de uma célula, holding familiar, holding mista, holding de participações, holding de 3 células, tá? E lá na palestra, quem estiver participando vai poder ao final marcar uma sessão de viabilidade, quem tiver interesse, para a gente verificar se é possível para você fazer uma holding e se atende aos seus objetivos, se é econômico ou não, tá? Larissa Medeiros e Silvia Coleta. Como faço para participar? A Larissa pediu. Tem grupo para a gente receber novidades. Larissa, tem na nossa página no Instagram, na nossa bio, entra ali na nossa página, ali no Linktree, ali, entra ali. Entra no grupo que já está sendo postado vídeos, novidades sobre holding, tá, pessoal? E aí, também se vocês tiverem dúvidas no grupo, a gente vai postar. E como eu falei, nós vamos divulgar essa palestra fechada somente para o pessoal que participa do grupo e que se inscrever para a palestra, com a possibilidade de uma sessão de viabilidade, afinal, que o que é? Você verificar a possibilidade de você se enquadrar ou não em uma holding. Tá bem, pessoal? Agradeço a participação de todos, agradeço quem mandou os questionamentos, gratidão, ali a Larissa Medeiros agradecendo, gratidão a todos. Na nossa página do Instagram, do Facebook, no nosso site, vocês vão achar informações. Entrem no nosso grupo, que o nosso grupo é específico sobre holding. E a gente vai estar divulgando mais lives, mais materiais para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada, uma boa noite e uma boa semana para todos. Beijão!